Olá pessoal, seja bem-vindo ao melhor canal de TI, com os melhores conteúdos. Se você tem um computador com HD e ele está muito lento, demora para iniciar, demora para abrir os programas, né? Você está vendo travamentos no computador, então vamos solucionar esse problema. Vou mostrar alguns softwares, né? E algumas opções no Windows também para ajudar, né? A primeira coisa que você tem que fazer é fazer uma limpeza de arquivos temporários. Você pode usar o CCleaner, né? Aqui no caso eu tenho uma versão portátil, né? Uma coisa do CCleaner, você tem que marcar essas opções. A última opção, que é apagar o espaço livre em disco, não é muito interessante, ela demora muito, então é interessante desmarcar essa última opção, né? Já aqui, nas opções aqui de aplicativos, você pode desmarcar algumas opções de navegadores, né? Até porque se você deixar a seção cookies e cache, quando você passar o CCleaner, ele vai deslogar os softwares que você tem logado. Tem o Facebook, o WhatsApp logado. Se você não desmarcar essas opções do navegador, ele vai deslogar. Vai ter que logar novamente, né? De tempos em tempos é interessante apagar todo o cache, todos os cookies, né? Todas as sessões, é interessante fazer essa limpeza, né? Mas se você não quer deslogar o que você tem logado no navegador, basta desmarcar as opções, né? Cache, cookies e sessões, né? Feito isso, você pode dar um cleaner aqui. No meu caso, vocês podem ver que ele já removeu aqui 2 GB e pouco, né? E beleza, feito isso, com o CCleaner, bacana essa opção. Tem a opção de limpeza de registro, pode fazer também, né? Vou fechar aqui o CCleaner. Antes de a gente partir para essa desfragmentação de disco, é interessante fazer toda a limpeza de cache e desfragmentar o disco. Então, você vai no menu iniciar, né? Você vai digitar limpeza de disco e abre como o administrador. Você dá um OK, ele vai escanear o que tem de arquivos, né? E depois vai dar a opção de marcar alguns arquivos para fazer a limpeza. Vamos só esperar finalizar aqui. Feito isso, beleza. Você pode marcar tudo aqui, ó. Limpeza de atualização do Windows, né? Eu já tenho tudo marcado aqui. A lixeira. Nota que ele encontrou 5 GB aqui de arquivo, né? Eu posso dar um OK aqui. Ele vai fazer a exclusão desses arquivos temporários, né? Você pode fazer tranquilo, tanto a pasta de arquivos temporários de atualizações do Windows, pode marcar todas as opções, né? Bem tranquilo. Feito isso, o interessante, antes de desfragmentar o HD, o ideal é vir aqui no CMD, abre como administrador, e fazer esse checkdisk, ó, chkdsk espaço /L. Você faz essa opção aqui, dá um S de sim, né? Se o teu Windows estiver em inglês, tu vai ter que dar um Y, né? Mas aqui no meu está em português, então dá um S. E ele vai programar essa correção do Windows, né? Na próxima reinicialização. Então, o que você tem que fazer? Que no caso aqui ainda está fazendo a limpeza de disco, né? Se você estiver fazendo, espera acabar a limpeza de disco, né? E após isso, você reinicia o computador, que ele vai entrar numa tela de reparo do Windows. Então, ele vai ficar fazendo uma contagem, né? E vai ficar verificando e fazendo a correção do Windows. Se ele encontrar um erro, ele vai corrigir. Erro de arquivo, ele vai realocar alguns arquivos onde estão corrompidos, né? É interessante fazer esse checkdisk, né? Feito o checkdisk, antes ainda de passar o desfragmentador ou o HD Regenerator que corrige HD, né? Se tiver algum defeito que está deixando ele lento, o HD Regenerator ele consegue corrigir bastantes erros, até um certo ponto, né? Se estiver muito danificado, ele não vai conseguir. Então, antes disso, o interessante é fazer um teste no HD. Né? O interessante é lá o Acronis, né? True Image Monitor. É um softwarezinho, eu tenho um vídeo aqui, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, né? Que é como passar esse software de testar o HD para ver se ele está bom. Mas se você acha que o teu HD não está bom, não está travando, né? Está só um pouco lento o Windows, é interessante fazer um teste, né? Eu vou deixar até o vídeo aqui da descrição como testar o HD para ver se ele está bom, se ele está apresentando alguma falha, né? Vou deixar o link aqui. Se o teu HD está bom, beleza, o que você vai fazer? Parte para frente. O próximo passo, né? Depois do checkdisk que você colocou reiniciar, ele vai fazer aquele tempo ficar no checkdisk. Aí sim você vai vir aqui e desfragmentar o HD. Eu vou abrir como administrador, né? Você vai marcar o HD. Se tiver SSD, não é interessante porque reduz a vida útil do SSD. Se você passar 1, 2, 3 vezes, não vai morrer o SSD, não vai queimar do nada. Mas é uma coisa que é uma prática que não é utilizada porque pode reduzir a vida útil. Ele força muito, ele faz uma leitura e modifica os lugares e a sequência de alguns arquivos. Então, realmente, ele pode forçar um pouco. Eu, de tempos em tempos, passo no meu SSD. Eu sei que isso não é muito interessante para a vida útil, né?
mas ele faz uma diferença bacana também, esse SSD. Mas não é recomendável, né? No caso aqui, eu tenho o meu disco, né, E, que é um HD de 500 GB. Então, para você passar aqui, eu estou usando esse software aqui, é o Logic Disk Disfrag, né? É um dos melhores. Tem um outro software também, o do Windows não é tão bom, tá? Não é tão eficaz, né? Então é interessante usar um desses softwares mais avançado. Eu uso as Logic aqui. Eu vim aqui nessa opção Disfrag, né? Tem a opção só desfragmentar, mas é a opção mais avançada. Ela demora mais, né? Porém o resultado é bem melhor. Só no fato de desfragmentar o disco te ajuda bastante. Mas assim, se você fizer uma limpeza de disco, passar CCleaner, não precisa nem ser o CCleaner, só a limpeza do Windows, né? Mais um check disk e depois desfragmentar, isso ajuda bastante. Então, desfragmentação de disco é muito bacana mesmo. Eu vou fechar porque eu vou passar outro software para mostrar para vocês, né? Vou fechar ele aqui. Eu vou passar o HD Generator. Por mais que o seu HD, você passou o Acronis, ele não encontrou nenhum erro, né? Tem o Acronis, tem vários programas que eles às vezes não encontram nenhum erro, né? Porque eles fazem uma análise geral bem rápida, né? E o HD Generator interessante, porque ele faz uma análise bem profunda, detalhada, demora um pouco, porém o interessante do HD Generator, que ele encontra falhas assim bem detalhadas que muitos softwares não pegam, né? E se for poucas falhas, não for muitos bad blocks ou delays, ele consegue corrigir. Então é muito interessante esse HD Generator. Vai abrir essa tela, você pode criar até um pendrive bootável, é bem interessante, porque você pode pegar esse pendrive e botar num computador e mesmo não estando no Windows você consegue fazer a correção. Tem alguns casos, né, se o HD lá na placa-mãe não tiver setado lá IDE, que é o modo mais antigo das placas-mãe, né, ele não vai passar. Então ele vai pedir para tu executar num pendrive. Então, muitas vezes é interessante gravar num pendrive. No caso, eu vou rodar aqui no próprio Windows, bem tranquilo. Clica na opção aqui em cima, dá um não, né? Aí aqui você marca o HD, né? Eu tenho o SSD e o HD, eu vou marcar o meu HD aqui. É só esperar aqui que ele vai abrir. Pronto. Aqui ele já tem a opção de escanear ou reparar, né? Eu vou apertar 1, que ele vai escanear e reparar. Tem as opções só de escanear, né? Eu vou aqui dar um scan e repar, né? Aí aqui vai pedir assim, de quando você quer começar a leitura, né? Aqui eu vou começar desde o setor 0, né? Do início. Só dá um Enter e pronto. Você só aguardar chegar até o final. Se você deixar chegar a 100% é melhor ainda, porque muitas falhas não estão no começo e muitas estão na metade, no final. Então é interessante deixar chegar a 100% mesmo, né? No começo aqui vai ter um B vermelho, né? Do bad block, né? Que ele vai encontrar. Aqui eu não encontrei nenhum, tá 0, né? Ele vai encontrar um bad block e se ele conseguir corrigir, ele vai aparecer aqui no Add reparo, né? Então é interessante deixar chegar a 100%. Essa função assim, se tiver uma falha que um Acronis ou um outro softwarezinho de teste HD não pegou, uma falhazinha pequena, ele vai pegar aqui aquelas falhas de queda de energia que acontece, às vezes assim, não chega a danificar, cai energia umas 3, 4 vezes em questão de uma semana. Muitas vezes o software não vai pegar isso. O HD Generator ele vai conseguir corrigir esses pequenos erros assim, né? Então é bem bacana. Então, feito isso, beleza. Vou pausar ele, eu cliquei e pausei ele. Isso é só para mostrar o vídeo. Esses são essas 3 ferramentas, né, que ajudam, né? A terceira é a limpeza de disco do Windows, o check disk, né, que é do Windows também. Passando isso, pode ser que vai ter uma melhora bem bacana. O meu PC ainda está lento. Muitas vezes pode ser que não seja o HD, seja também alguma coisa de software, vírus. Então eu vou deixar também na descrição, não só o link de como testar o HD se ele está bom, mas vou deixar o link também, o vídeo de como fazer remoção de vírus. Que ele faz uma limpeza no Windows, limpa o registro, ele tira muitos softwares maliciosos que estão em execução, travando o computador, como vírus, malware, né? Então eu vou deixar na descrição esses 2 links ali, testar HD e remoção de vírus também. Que fazendo aí, se você tem HD, fazendo uma limpeza no HD, uma correção dele, aí fazendo uma remoção de vírus, vai ficar bala. Pode ter certeza que vai iniciar muito mais rápido, né? Os programas vão abrir muito mais rápido. Tá certo? Até um próximo vídeo. Deixa o like aqui, faz os testes com o software, pode ter certeza que isso vai mudar muito, mesmo você tendo um HD no computador.